Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com o bailarino, coreógrafo e professor guarulhense Hélio Lima. Hélio, é um prazer receber você aqui na TV Câmara. Olá, obrigado Renata, obrigado TV Câmara pelo convite, obrigado mesmo. Hélio, recentemente em abril você coreografou uma releitura do balé A Sílfide junto com a Orquestra Jovem de Guarulhos. Foi uma apresentação especial que faz parte de uma temporada das orquestras municipais, dentro do quadro Nossa Gente. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa oportunidade de apresentar o balé junto com as orquestras municipais. Certo. Bem, eu tô aqui na cidade, danço desde os meus 10 anos de idade, né? Então são quase 25 anos dançando aqui em Guarulhos. Eu tive a oportunidade de ir para fora, tal, mas a gente sempre acaba voltando aqui porque eu acho que Guarulhos é, sei lá, meu seio familiar, assim, eu gosto dessa cidade. Então, em 2018, finalzinho de 2018, o Emiliano me convidou, né, o Emiliano Patarra, para remontar um balé, ou desenvolver um balé junto com a orquestra. E na primeira hora assim, que ele me falou isso, eu já pensei na Sílfide, porque é o primeiro balé que eu assisti, então eu tenho um carisma por esse balé. E eu falei, não, é a Sílfide, não tem outro assim. E aí quando a gente foi apresentado ali na temporada, na programação da temporada, logo 2 meses depois veio a pandemia. E aí, isso já era para ter acontecido antes? Sim, era para ter acontecido no finalzinho de 2019, no aniversário de Guarulhos, inclusive. E veio a pandemia e frustrou tudo aquilo que a gente tinha pensado, né? E aí a gente ficou nesse impasse de volta, não volta, volta, não volta. E aí quando foi agora ano passado, em janeiro, ele falou, não, esse ano a gente vai fazer. E eu falei, não, finalmente. E aí, em agosto a gente começou a ensaiar e aconteceu. Para mim foi incrível, né? Não só para mim, mas para todos os bailarinos. A gente tinha 23 pessoas no palco, mais a orquestra. Eu acho que foi um lugar muito importante, assim, até mesmo para a história da dança na cidade, né? Que é bem raro a gente ter essa junção dança e música na cidade junto com a orquestra. Então pra gente foi algo bem encantador. Não tenho palavras para descrever o quanto foi importante esse momento, não só para mim, mas para Guarulhos, né? E a Sílfide é um clássico do balé, mas acho que muita gente não conhece, né? Quem não está familiarizado com esse universo, não conhece direito a história. Conta pra gente um pouquinho do que o espetáculo fala, e vocês também fizeram uma adaptação, né? Para transformar isso, trazer para a modernidade. Bem, o balé Sílfide é o primeiro balé, né, da história da dança, do balé clássico na sociedade, enfim. E ele foi coreografado em 1832 pelo Filippo Tanglione para sua filha, que é a Mary Tanglione, que ficou famosa por subir pela primeira vez na sapatilha de ponta e porque também vai trazer para o balé o titi romântico, né, que é uma saia de tule ou chiffon que vai ficar super famosa depois, mais tarde, por muitas e muitas eras, assim. Essa remontagem ficou em cartaz por alguns anos no Ballet de Paris, no Ópera de Paris, e depois ele sumiu, né, na história, mas uma das versões mais famosas foi a versão dinamarquesa, que é do Auguste Bonnaville, que na época assistiu à estreia da Sílfide original, remontou, e aí a partir disso essa obra ficou muito mais famosa do que a original. Quando eu assisti a do Auguste Bonnaville, e eu fui pesquisar, entender um pouco mais a história, porque eu sempre fui bailarino e eu sempre gostei de pesquisar da história. Acho que a dança tem uma história muito importante, muito potente para quem dança. E quando eu comecei a estudar a primeira Sílfide ali de 32, eu falei, nossa, essa história é muito diferente do que a gente conhece. E aí quando eu falei para o Emiliano, eu quero remontar a Sílfide, eu quero fazer a original, a de 32. E aí a gente fez uma correria para conseguir a partitura original, que a gente não encontrava em lugar nenhum. E eu sou uma pessoa muito incisiva, quando eu quero e acabou. E eu entrei em contato com a Ópera de Paris. Nossa. E aí eu falei, o não eu já tenho, vamos ver o que acontece. E eles foram super receptivos com esse pedido, então eles liberaram pra gente toda a partitura, mais todos os registros históricos que tinham desse balé. E a gente começou a pesquisar e trabalhar em cima disso. E junto com o dramaturgo, que é o Alcides Vieira, a gente começou a entender que aquele balé era importante para aquela época, né, de 32. Mas quando a gente vai trabalhar esse balé no hoje, existem ambientações que a gente precisa fazer para que fique próximo da realidade que a gente vive. E aí a gente, com o dramaturgo, começou a montar o balé para que é hoje, para o tempo que a gente vive, para o atual.
E aí como repensar esse balé que sai de uma sílfide, que é uma fada, que é um ser elemental, para uma mulher do hoje, que é trabalhadora, que acorda cedo, que cuida dos seus filhos. E isso a gente foi trazendo junto com as bailarinas na cena, durante a montagem. Cada uma foi trazendo um pouco das suas histórias, das suas realidades, e a gente foi trazendo isso. E a música também, a gente tem uma questão muito importante, porque eu não queria usar a música original, eu queria que a música original também sofresse essa adaptação, essa readaptação para o novo, né? E aí a gente convidou 2 compositores, um é meu amigo, que é o Jackson Frank, que mora nos Estados Unidos, e o outro é o Alexandre Daloia, que é aqui paulista, e eles super toparam em repaginar toda essa música para o momento que a gente vive hoje. E aí, dia 16 de abril, a gente estreou esse trabalho, que com certeza foi um marco assim, para a história da cidade, né? E como é que foi a recepção do público? Vocês estão pretendendo levar, a gente sabe que foi uma apresentação especial dentro do cronograma da temporada das orquestras, mas vocês estão pretendendo levar adiante, abrir uma temporada só com a Sílfide? Fala um pouquinho da reação do público. Isso, a gente teve um público bem... A gente abriu o pedido de ingressos na sexta e no domingo já não tinha mais, encerrou. 700 lugares, foram muito rápidos, assim. Então, teve uma recepção muito boa da cidade. Veio muitas pessoas de São Paulo, enfim, Zona Sul, Zona Leste, veio para assistir. E a gente pretende sim fazer uma temporada, porque a gente acredita que é um balé que precisa ser visto, primeiro porque ele ficou desaparecido 100 anos na história, e essa remontagem pra gente é um renascimento também. E é um renascimento pra gente também que dança, porque a gente acaba de sair de uma pandemia e ir para uma cena com 700 pessoas assistindo, é um renascimento para todo mundo, para a plateia, para os bailarinos, né? Então a gente pretende fazer uma temporada para que Guarulhos inteira possa conhecer esse balé, porque a gente acredita que ele precisa chegar em algumas periferias, em alguns pontos chaves da cidade, porque o Adamastor ele é importante, ele é um polo, ele é um centro importante, mas a gente acredita também que esse balé precisa chegar em outros lugares, né? Junto com a orquestra, claro, a gente pretende trabalhar junto com a orquestra isso, e fazer desse um trabalho que fique aí por muito tempo em temporada, não só mês que vem ou nos próximos, mas que dure aí uma temporada de 1 ano, 2 anos. A gente está torcendo para isso. Legal. E a produção foi montada com esse corpo artístico que é da sua própria companhia, Isso. né? Hélio Lima e Companhia. Mas eu queria saber um pouquinho como é que você começou na dança? Antes de você chegar nesse patamar de ter a sua própria companhia, como é que você começou? Como é que você se interessou pelo balé? Você começou de fato com o balé? Isso, eu comecei com balé. Na verdade, eu comecei jogando capoeira, né? Aqui no João do Pulo. Então eu digo que eu sou made em Guarulhos, né? Nascido em Guarulhos, criado em Guarulhos, desenvolvi as ferramentas do meu trabalho em Guarulhos. Então, quando eu comecei na capoeira, era no João do Pulo, que é aqui no Bela Vista. E eu sempre fui aficionado pelo corpo, porque os meus pais vêm da dança, né? Meus pais eram dançarinos de samba rock. Então essa veia da dança já está ali dentro de casa e eu sempre me interessei por isso. Então eu sempre gostei desses trabalhos com o corpo. Ia fazer capoeira e durante ali os meus jogos de capoeira tinha uma sala de dança ali do lado, né? E aí eu sempre ia assistir um pouquinho, ficava observando, mas eu tinha também um certo receio de fazer, porque tem toda aquela questão, menino fazendo balé, tem todo aquele preconceito. E eu também tinha esse preconceito internalizado, mesmo vindo de um pai, por exemplo, que não tinha problema nenhum com isso. E aí um dia eu fui fazer aula, e aí quando eu fui fazer aula eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida pro resto da minha vida. Então eu tive uma professora incrível, que foi a Mônica Ratimini e a Fabiana Menezes, que são 2 professoras que me deram essa bagagem. Eu comecei dançando jazz e balé clássico, e na época a gente dançou muito, viajou muito, competindo, participando de festivais, de eventos de dança. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, não, eu quero fazer disso minha profissão, né? E aí meu pai sempre apoiou, meu pai foi uma pessoa que sempre me apoiou, então nunca tive problemas. Aí você não vai fazer isso porque... A parte maior foi da minha mãe, que não quis aceitar no começo, mas hoje eu super entendo, porque eu tenho filhos. Então também a gente sempre pensa no melhor para os nossos filhos, né? E a arte é um lugar que ela é meio sinuosa pra gente que é artista, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai ter um trabalho, a gente não sabe, na pandemia a gente percebeu uma segurança, isso. Né? Uma A gente entendeu isso na pandemia, que a gente não tem esse lugar de permanência. A gente hoje está e amanhã
pode ser que não, né? Então a gente tem essa luta diária de permanecer naqueles locais da arte. Então eu comecei, acho que aos 9, 10 anos de idade, e foi ininterrupto. Eu só parei na pandemia, porque eu acho que todo mundo parou na pandemia, e aí eu fui trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver, que era telemarketing, mas era porque a necessidade pedia. Então a gente tem filhos e precisava sustentá-los, então a gente teve que ir pelas ferramentas que eram acessíveis naquele momento, né? Mas a arte sempre esteve comigo desde meus pais e me acompanha aí pro resto da vida, tanto que casei com uma bailarina também, né? Que é a Preta Thaís. Você falou que no início você tinha um pouquinho dessa resistência, apesar de seus pais serem tranquilos com relação a isso. Mas como é que foi no início, de fato, quando você entrou no balé? A gente sabe que para homens já é algo difícil, para um homem negro também. A gente sabe que o balé é um mundo que é bastante enquadrado dentro de padrões estéticos eurocêntricos. Como é que você foi sentindo ao longo da sua carreira, provavelmente mais no início, que já faz algum tempo? Como é que você sentiu isso ao longo da sua carreira e mais nesse início? Então, quando eu comecei, eu não tinha essa visão política que eu tenho hoje, que é uma construção de muitos anos, né? Mas quando eu comecei, eu identificava que aquilo eu queria dançar. Então eu não pensava em questões políticas, em como era tratado, até teve um ponto ali que mudou a minha chave quando eu completei meus 16 anos. E os meus pais sempre conversaram comigo a respeito de racismo, dessas questões, sempre deixaram isso bem pontuados para mim. Então quando eu completei meus 15, eu comecei a observar o mundo de outras maneiras, né? Tanto na escola, quanto dentro da arte, que era fazer da dança. E isso para mim foi muito revelador, porque aí eu comecei a observar que realmente eu era tratado de formas diferentes, eu não tinha, por exemplo, um papel de destaque, eu sempre estava no elenco de apoio, porque exatamente eu era um menino negro, periférico, e o balé tem muito disso, né? Você precisa investir, você precisa de dinheiro, você precisa de uma roupa cara, você precisa de um colã que às vezes é muito caro, de uma sapatilha que é muito cara, e às vezes a gente não tem como comprar. Então eu sempre fui bolsista nas escolas de dança, e como bolsista a gente tem algumas coisas para fazer. Então é chegar mais cedo, ajudar a carregar linóleo, ajudar a montar espetáculo. A gente chega primeiro e sai no final. Então quem tem as suas condições, chega, dança e vai embora. Mas a gente que é bolsista, a gente tem um trabalho árduo ali que as pessoas não observam, né? E isso pra mim mudou quando eu completei meus 15, 16 anos. Eu falei, não, eu não quero mais esse lugar assim. Eu vou correr para que um dia eu possa ter uma companhia e que eu possa fazer diferente de como eu sempre fui tratado, né? Então eu sempre, hoje, eu trabalho com essas questões de procurar entender quem está na minha companhia, o que a gente pode fazer como artista para que a gente possa se ajudar, porque a gente é uma companhia independente, então a gente depende um do outro, a gente não depende de fomento, a gente está correndo atrás agora, mas a gente está ali correndo atrás junto, de mão dadas, né? Exatamente para que a gente possa romper essa barreira que eu vivi há 10, 15 anos atrás. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalinho. Beleza. Mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com o bailarino, coreógrafo Hélio Lima. Não saia daí, ponto de vista volta daqui a pouquinho. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o bailarino e coreógrafo guarulhense Hélio Lima. Hélio, a gente falou um pouquinho do seu início no balé. Eu queria que você falasse do seu desenvolvimento aqui na cidade. Como é que foi em termos de estrutura, de incentivo? Eu sei que você estudou também na capital. Havia estrutura suficiente na cidade? Porque a gente sabe que balé também não é uma arte mais comum, né? Algo que você pode encontrar mais facilmente numa cidade, num município. Guarulhos é muito grande, porém eu digo que é muito pequeno em relação quando a gente vai falar de arte. Eu acho que ainda falta muito e tem que... Enfim, são políticas que devem ir acontecendo e que a gente está construindo de muito tempo para que elas possam vir a existir para as próximas gerações, né? A gente está, como a gente fala, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Vai ficar aí para a próxima geração. Então a gente está nessa luta para que as coisas possam acontecer. O balé na cidade, a gente conhece muito por causa das escolas que a gente tem em Guarulhos, né? A gente tem diversas escolas que trabalham com dança. Hoje a gente tem um projeto que é o Educadança, que acontece dentro da Damastor, que é um projeto do 360, que é da Secretaria de Educação. E lá hoje trabalha essa ferramenta de formação do balé clássico, que eu acho que é essencial e que é uma cidade que tem muito poder para que possa levar bailarinos aí para fora. A gente tem muito bailarino aqui da cidade que vai para fora.
A gente tem 2 bailarinos super importantes, que é guarulhense, que é o Felipe Bruschi, que dança no Grupo Corpo, e o Thiago Soares não, minto, Leandro alguma coisa, que hoje dança na Alemanha. Então, são 2 bailarinos aqui da cidade que saíram de Guarulhos, né? Então, a gente luta para que mais bailarinos possam continuar saindo aqui também e fazer suas carreiras fora daqui e voltar, que a gente tem essa questão, né? A gente sai, mas acaba não voltando. Mas eu não sinto essa necessidade de voltar para fazer alguma coisa. Eu acho que tem que voltar mesmo para querer desenvolver essa política da dança na cidade. Eu sei que é difícil, mas é voltar e mostrar, não, olha, eu tive capacidade, eu acredito que muitos outros possam ter. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa de políticas públicas pautadas para a arte, para a cultura, né? Que é uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo para que aconteça. Então a gente tem o balé, que é, se for pensar Guarulhos e São Paulo, já tive em contato com os 2 lugares, São Paulo é muito mais amplo e aí a gente diz porque tem muito mais recursos, é uma cidade muito maior, a gente tem PROAC, PROMAC, enfim, tem uma série de fomentos que contemplam diversos tipos não só da dança, mas de teatro, música, enfim. Então Guarulhos precisa, acho que, trabalhar um pouco mais isso, fomentar mais essa arte que é o balé. Da mesma forma que a minha companhia teve essa possibilidade de dançar com a orquestra, eu acredito que mais companhias também possam ter essa possibilidade, né? Não é uma coisa exclusiva só da Hélio Lima, mas é uma possibilidade para os munícipes da cidade, né? Então a diferença, acho que Guarulhos e São Paulo é exatamente essa, é investir mais, fomentar mais a cultura, vou falar da dança, né? Porque se eu falar só de balé, eu vou abranger um grupo muito pequeno. Vou falar da dança em geral, que a gente está falando de balé, de jazz, dança contemporânea, e eu também vivo por todas essas vertentes, né? Minha esposa também dá aula de zumba, dá aula de fit dance, então ela também trabalha dentro das vertentes da dança. Então quando a gente fala de dança, a gente quer falar de um modo mais amplo. Então o que a gente precisa é fomentar mais mesmo isso dentro da cidade, para que outras pessoas possam conhecer, e não só no centro, né? Distribuir isso para que outras regiões também possam conhecer, principalmente as periféricas, né? A gente tem muitos espaços que são importantes nessas regiões periféricas, mas que precisa fazer com que as pessoas cheguem nesses lugares, né? Ou que possam se abrir mais espaços dentro das periferias, para as pessoas também periféricas desenvolver suas danças, né? Porque eu venho da periferia, vivo na periferia, então eu sei como que é a realidade que é de trabalho ali todo diária, né? Você falou de experiência internacional, você tem também uma experiência internacional, né? Você estudou na Argentina, você já se apresentou também no Uruguai com a companhia UNO. Isso. Como é que foram essas experiências? Por que você escolheu ir para a Argentina estudar? Não sei se você estudou dança de uma maneira mais geral ou foi balé especificamente. Na verdade, quando eu fui para a Argentina, foi a trabalho de pesquisa mesmo, de dança e entender o que são essas danças que fazem parte aqui do nosso eixo latino-americano, né? Porque a gente tem uma questão muito de visar dança geralmente americana, europeia e não olhar para o que a gente tem em torno, né? Que é riquíssimo. Então, eu fui para estudar, pesquisar sobre tango, entender o que é o tango, o que são essas danças argentinas, o que são essas músicas argentinas. Então, eu tive muito contato com pessoas da dança ali da Argentina, não só do balé clássico, mas da dança contemporânea e de outras vertentes, e estudar isso para trazer não só para o meu corpo, mas também para o meu trabalho, que vai trabalhar ali com várias pessoas e que vai levar isso também. Para o Uruguai, a gente foi se apresentar, então eu sempre tive um trabalho no Uruguai com uma companhia de dança de lá, que é a Corpo em Movimento. Então eles sempre me convidaram, então sempre estive em contato com eles, dando workshop, levando um pouco da minha arte brasileira para lá. E a gente teve uma apresentação com uma companhia aqui da cidade, que foi a UNO, que é de teatro. A gente foi se apresentar lá também e aproveitou para conhecer um pouco mais a cidade e levar também a nossa ferramenta da dança para praças, parques, enfim. E, além disso, eu também fiz um mochilão, né, pela América Latina para exatamente conhecer essa cultura da dança em outros lugares. Então, eu fui para Uruguai, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, para conhecer não só o país, mas a sua cultura, que eu acho que é super importante, e trazer isso para o meu corpo, né? E aí eu digo que meu corpo, ele traz essa bagagem de danças de vários lugares, para quando eu for desenvolver algo, eu possa utilizar várias ferramentas e que são nossas, né? São latino-americanas, está no nosso sangue, está mais próximo, assim, de melhor compreensão também. Você falou isso das vertentes, queria que você desse uma aprofundada, porque
Bom, tem o balé clássico, você apresentou um clássico mesmo do balé, mas você trabalha muito com dança contemporânea, né? Como é que você caminha pela dança? Assim, você não tem uma escolha de vou focar no balé clássico, você também atua na dança contemporânea, você une tudo isso numa dança mais moderna? Isso. Hoje meu trabalho ele é totalmente voltado para a dança contemporânea, mas não se esquecendo das minhas raízes, né? Eu tenho uma raiz ali bem forte, que é o balé clássico, e apesar de não ter chegado a ser um exímio bailarino, como algumas pessoas chegam em alguns patamares, mas eu utilizei aquilo como uma ferramenta para o meu trabalho do hoje, né? Então, assim, eu vou muito pelas vertentes da dança contemporânea, tanto que a Sylphide, né, é um balé clássico que a gente remonta a partir da dança contemporânea e utilizando ferramentas do balé clássico, né? Então, tem essa união. Então, hoje eu digo que eu prefiro muito mais unir todas as vertentes da dança e não utilizar só o termo balé clássico, dança contemporânea ou jazz. É dança, né? A gente também está até brigando na companhia de não usar mais o bailarino, mas o dançarino. A gente dança, independente de que vertente a gente vai utilizar, independente do que a gente vai fazer, é dança, né? Claro que quando a gente vai para um festival, para alguns eventos, tem ali as suas modalidades que precisam ser organizadas, né? Mas hoje, para o meu trabalho da companhia, a gente vai muito para uma vertente contemporânea, pensando na dança abrangente do que uma única vertente. Você falava um pouquinho dessa experiência na periferia e você é idealizador do projeto Sonhos Equilibristas, né, que trabalhou com crianças e jovens com vulnerabilidade social, inclusive ganhou prêmios, né, no Sítio São Francisco. Eu queria que você falasse, ainda está em andamento o projeto? Como é que foi esse trabalho? Você vê a arte, a dança como um instrumento de transformação social? Com certeza, eu sou a prova viva, né, que a ação social faz toda a diferença. O Sonhos Equilibristas nasceu em 2008 e em 2010, 2 anos depois, a gente foi trabalhando dentro de uma quadra mesmo, periférica. Eu fui dar aulas de balé para crianças, dentro de uma quadra, uma loucura assim. Mas eu falei, não, eu quero fazer isso. E aí as coisas foram acontecendo, a gente começou a atender 50 crianças, depois 80, e aí o espaço que a gente estava já não era mais compatível, a gente foi para um espaço chamado SIC, que é o Centro de Integração da Cidadania, e lá a gente começou a crescer e tomar forma. Então, junto com a Secretaria de Justiça, mais o SIC, a gente começou a idealizar um projeto que abrangesse não só a dança. Então, a gente começou a trazer o teatro e a música também. Então, de 80 passaram para 180 crianças, né? Já tem dia diariamente, assim, de segunda a sexta-feira, tendo aulas de dança, depois de música e de teatro. Em 2010 a gente ganhou o prêmio Youth Actionnet, que é um prêmio internacional, que é distribuído pela universidade, que é o Grupo Laureate, né, que hoje também está no Brasil e coordena a Imbi Morumbi. E dentro disso a gente ganhou também o projeto IAN, que é o Iniciativa Jovem Imbi Morumbi, junto com a Laureate e a Youth Actionnet. Então é um prêmio que faz com que as pessoas que desenvolvam projetos dentro de comunidades, né, que são chamados de empreendedores sociais, possam ali ganhar uma verba e desenvolver esse projeto por um período ali, que é mais ou menos 8, 9 meses, com uma verba dada por eles. O projeto ele foi até 2012 e com a mudança de governo estadual, a gente teve que desocupar o espaço que a gente tinha, que era dentro do SIC, e ir para algum lugar que a gente não sabia qual era. Então, exatamente por essa perda de espaço, a gente teve que desfazer o projeto, né? Não teve como a gente dar continuidade, porque a gente não tinha espaço, não tinha como pagar um outro espaço. Então, o projeto ele se esvaiu ali em 2012 e tenho planos de voltar? Sim, tenho. É uma coisa que eu gostaria muito. Eu acho que a arte tem que fazer parte da periferia e são essas ações sociais mesmos que vão fazer as pessoas e as crianças e os jovens idealizarem suas vidas a partir disso. Mesmo que elas não sejam artistas, mas que aquilo se tornem com um pensamento crítico, com um pensamento de que eu posso mudar a minha vida, eu posso fazer uma faculdade, eu posso, enfim, fazer algo que seja importante para a vida delas, né? A ação social para mim é importantíssima. Mas ainda no Sítio São Francisco você tem também uma performance de dança em forma de videoclipe, com algumas parcerias, que vocês vão a alguns lugares que tem grafites, tem algumas intervenções artísticas. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso, dessa importância de valorizar a periferia, de mostrar esse lado artístico também que você encontra lá. Em 2016, 2017, nós idealizamos um projeto, eu e minha esposa, que era o Dançar
em espaços. Então, junto com um amigo nosso que é o WG, tinha uma câmera, a gente falou, vamos começar a gravar nesses espaços e fazer da nossa dança ser vista por outras pessoas, né? No barco, sufocando que tu é natural, que nem o fedor no sovaco. Ninguém quer, não me leve a mal, nós estamos no corre do placo. Então o primeiro trabalho nosso a gente foi gravar exatamente numa escadaria do sítio São Francisco. E foi um dos vídeos que a gente teve assim, um boom, porque traz ali um artista que é o Rincon Sapiência, que traz a música Placo, que fala sobre periferia, que fala sobre como as pessoas periféricas correm atrás do seu dinheiro, né, na correria diária ali. E a gente foi gravar isso ali na periferia, então a gente teve suporte assim, da comunidade inteira que abraçou esse projeto. E depois disso a gente foi tomando algumas formas, então não fomos só gravando só na periferia. A gente conseguiu chegar até no Hotel Mercury, em São Paulo, e gravar no L Ponto. O que vão dizer de nós? Seus pais de Deus e coisas tais. Então isso foi tomando umas formas assim bem inimagináveis para mim, assim, né? Eu falei, nossa, olha onde nós chegamos. Mas quando a gente estava crescendo ali, veio a pandemia e mais uma vez a gente teve que parar as nossas ações. Exatamente porque foi esse momento de pausa, né, para todo mundo, assim. E principalmente para o artista, pausar foi um momento crucial, assim, para a gente também repensar o que a gente estava fazendo, de como a gente estava fazendo, né. Mas é um projeto que está aí no ar ainda, né, dentro de um canal, que é o meu canal, vai lá no YouTube, é o Hélio Lima Companhia. A gente tem um total de 12 vídeos gravados, assim, em diversos ambientes, não só da comunidade, mas de São Paulo também. E ainda nesse processo de recomeço, agora esse ano você apresentou um espetáculo de dança chamado MG Baquaquá, que foi no Tumelê Festival em janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, se é algo também que você pretende dar continuidade, foi uma apresentação única. Isso, o Baquaquá é um trabalho que já tem 5 anos e ele conta a história de um ex-escravizado que viveu no Brasil e escreveu um livro, né? E em 2016 eu comecei a pesquisar a respeito de alguns ex-escravizados, porque eu queria fazer um trabalho voltado para esse conteúdo, que é o conteúdo afro. E eu caí na história do Baquaquá através de um pesquisador chamado Bruno Veras, que hoje mora no Canadá, mas ele é baiano. E ele está escrevendo esse livro para contar exatamente essa história e trazer a história do Baquaquá, né? Porque ele viveu no Brasil muito tempo. E a partir dessa experiência que ele teve aqui, ele acabou escrevendo esse livro. Então, é o único ex-escravizado que a gente tem como história, que é histórico, né? Que escreveu um livro, né? E aí eu comecei a pesquisar e com a ajuda dele a gente começou a desenvolver um espetáculo. É um espetáculo de 50 minutos, que tem a direção da Raquel Medeiros. E ela faz toda a parte ali da direção na minha atuação, né? Que eu também sou do teatro, então eu misturo ali o teatro-dança. E o Baquaquá é um trabalho que está quase 5 anos em cartaz. Então a gente se apresentou no MIS, no Museu da Imagem e do Som. A gente já abriu o Festival Internacional da Cultura Afro-Latina. A gente apresentou também no Festival Afro-Americano, que teve aqui no Brasil. A gente abriu vários outros festivais. Estivemos no Tumelê também. Mas é um trabalho que segue já há 5 anos e todos os anos ali eu estou levando ele para que as pessoas possam conhecer essa história, né? Mas o meu trabalho hoje é levar esse trabalho para escolas, né? Que é uma coisa que a gente está fazendo já faz ou menos uns 2 anos, que é levar para escolas estaduais. Então a gente teve uma recente agora, mês passado, numa escola estadual, no Residencial Bambi. E esse é o meu trabalho, levar o Baquaquá exatamente para essas regiões periféricas. Então é um espetáculo que não carece de um palco, de uma iluminação perfeita. Ele pode ser apresentado em qualquer ambiente, exatamente para que ele possa ser revelador para quem assiste e principalmente para a juventude, para conhecer também essas histórias dos ex-escravizados que viveram aqui, porque dentro desse trabalho eu trago uma série de outras histórias, principalmente a minha, né? Então a gente faz um balanceamento ali da minha história em paralelo com a do Baquaquá, né? Quem é Baquaquá? Quem é Hélio, né? Que menino preto é esse que viveu na periferia e que teve suas problemáticas? E quem é Baquaquá, né? Então, esse ano, em dezembro, sai acredito que seja em dezembro, o livro do Baquaquá, que vai ser editado pelo Bruno Veras e pelo professor, que é o Paul Lovejoy, que também é canadense.
E a gente, em 2017, eu e a Raquel, a gente deu uma palestra online para a Universidade de Iowa, falando sobre o nosso trabalho aqui do Baquaqua e como ele estava acontecendo na cidade todo esse tempo. Assim, para a gente foi bem estimulador e bem gratificante. Legal, nosso tempo esgotou, Hélio. Eu queria agradecer muito a sua participação. Pedir para você deixar aí seu Instagram, para o pessoal que quiser conferir mais o seu trabalho, quem quiser conhecer. Bem, quem quiser conhecer meu Instagram é só procurar @HélioLima com 2 M's, né? E tem o Instagram da companhia também, é o Hélio Lima Companhia, né? Não é Nia, é Nia mesmo, que nem a gente fala, né? É nome fantasia, então é companhia. E no YouTube é a mesma coisa, Hélio Lima Companhia, é só procurar lá. A gente está em evidência por causa da Sylphid, então se você jogar aí no Google a Sylphid, vai aparecer todo o conteúdo feito aqui na cidade. E aí lá também vão ter as minhas redes e você vai poder acompanhar também a programação, que a gente vai entrar em temporada a partir dos próximos meses, né? E é isso, obrigado pelo convite, obrigado pela minha esposa, tá ali, me acompanhando, e minha filha. Mas obrigado, Renata, e obrigado aí à TV Câmara pelo convite, bem feliz em estar numa TV da minha cidade, falando sobre o meu trabalho, para mim é gratificante. A gente que agradece. Obrigado. Bom, então esse foi o ponto de vista de hoje, com o coreógrafo e dançarino guarulhense Hélio Lima. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais.